Olá amigos, Thiago que vos fala e hoje nesse canal, Namorada de Aluguel. Talvez você conheça por outros nomes, mas são difíceis demais de ficar pronunciando toda hora, então eu vou falar assim mesmo, valeu? E juro pra vocês que dessa vez o anime é bom, tá legal? Uma apresentaçãozinha de antecedência antes de começarmos o episódio. Senhoras e senhores, lhes apresento Kazuya, o homem mais virgem da face da Terra. Meus amigos, se preparem para sentir raiva, ódio e também amor por esse personagem. Porque mesmo que ele seja um lixo humano fracassado e punheteiro de primeira, Kazuya também é um ótimo amigo e uma ótima pessoa. E já ia me esquecendo, estas 4 meninas serão muito importantes para o decorrer da história, então preste bem atenção nelas, ok? Vambora. O anime começa com Kazuya nos apresentando a sua namorada, a Mamizinha. Ele estava todo empolgado falando dela e de como ele é sortudo por ter alguém como ela na vida dele. Porém, ela simplesmente vira e fala: "Tô gostando de outro, quero terminar." Amigos, quando eu vi essa cena eu não sabia se eu ria ou se eu ficava com pena do maluco, mas sinceramente eu só fiquei sem reação mesmo. E obviamente depois desse ocorrido, o nosso querido protagonista ficou bem triste e deprimido. Só que irmão, se você acha que esse imbecil estava chorando pela perca da namorada, o maluco estava imaginando ela fazendo aquelas coisinhas com outro cara. Sério, irmão, qual o seu problema? Até que pra curar sua tristeza dessa vidinha miserável que ele leva, ele decide alugar uma namorada. Mais uma garota da lista entrando em cena. Seu nome, Mizuhara. Até que ele vai pro encontro com ela e quando chega lá ele fica simplesmente encantado com a beleza dela. E é óbvio que sendo como ele é, ele também não podia ter a chance de dar uma checada no corpo dela para futuras punhetas. O encontro foi muito bom no final das contas. Porém o Kazuya, meus amigos, ele ficou todo iludido e desde aí desenvolvendo um sentimento sobre ela. Mas como sabemos que ela é uma namorada de aluguel, é claro que foi tudo uma mera atuação, meus caros. E fica simplesmente revoltado por ela estar simplesmente meio que iludindo ele. Haja paciência. E aí esse merda decidiu alugar a Mizuhara de novo, só que dessa vez o cara simplesmente despirocou e perguntou o porquê dela iludir e brincar com o sentimento dos outros clientes, estando literalmente em público na frente de todo mundo e podendo ferrar o trabalho da garota. Então ela tira ele de lá rápido e dá um esporro no malandro, perguntando qual o problema dele e dizendo que é uma namorada de aluguel, o que faz todo sentido, e que esse merda só é mais um imbecil idiota. Eu achei nessa hora que o protagonista ia ser um lixo, mas calma, tá? Calma, dá uma chance. Até que o celular dele toca e ele tem a notícia que a avó dele desmaiou. Então o cara simplesmente sai correndo e a Mizuhara vai seguindo ele. Até que eles chegam lá e a família do Kazuya pergunta o que ela é dele. Porque segundo os próprios, o coitado nunca foi popular na vida. Quando o cara diz que aquela é a namorada dele. Sendo que ela é literalmente alugada. Sinceramente, que pena desse cara. E pro azar dele, a avó dele amou a Mizuhara. E disse que ia apresentar para as outras velhas que também estavam lá no hospital. Só que tem um problema. Uma dessas velhas era a avó da Mizuhara. Aí vocês já viram, né? Eles tentaram fugir por um quarto e acabam ficando na cama grudados e se encarando, até que o Kazuya leva um belo chute nos ovos e acaba caindo pra fora da cama. Só que as velhas voltam pro quarto que eles estavam e encontram os dois juntos, assim descobrindo tudo. E elas ficam muito empolgadas com os dois, fazendo com que os dois não tivessem um pouco de coragem de mentir. Então depois que eles saíram do hospital, o Kazuya pediu desculpas pra ela e prometeu nunca mais alugar ela. Porém, no dia seguinte que ele vai pra faculdade, ele acaba se esbarrando em uma pessoa. E quem vocês acham que é, meus amigos? Sim, a Mizuhara. Um tempo depois ele estava andando pela escola quando de repente é puxado por ela, que diz que é melhor ele não abrir a boca pra ninguém sobre ter acontecido alguma coisa sobre eles. Só que, meus amigos, ainda mais coincidentemente ainda, eles descobrem que estão morando um do lado do outro. Isso que eu chamo de coincidência, hein? O Kazuya entra na sua casa e recebe uma ligação da sua avó, que diz que iria visitar ele hoje. Porém, diz que queria também ver a Mizuhara. Porém, eles literalmente prometeram só falar que terminaram. O Kazuya fica desesperado e vai pedir pra ela ajudar só mais uma vez. Só que ela não gosta da ideia e larga um chute nos ovos do mano de novo. Enquanto ele vai explicando pra avó dele que as coisas deram errado, que ela terminou com ele, de repente, entra pela porta a Mizuhara. A avó dele fica muito feliz e acaba indo para casa com um sorriso enorme no rosto. E ainda diz que quer que os dois todas as quartas vão fazer visitas a ela. Depois disso, o Kazuya agradece a ela e eles acabam fechando um acordo dela fingir ser namorada dele durante esses dias da semana. Pra ver a avó dele feliz, né? O Kazuya acorda no dia seguinte, vai pra faculdade, porém lá ele acaba vendo sua ex e fica todo bobo. Até que os amigos dele dão uma zoada nele falando que ele tá secando a ex logo cedo, quando passa a Mizuhara do lado deles.
E eles dão meio que uma olhada um pro outro, o que deixa os amigos dele um pouco confusos, mas ele nega até o fim. Depois ele vai ver a avó dele junto com a Mizuhara e, como esperado, o dia foi ótimo. E a avó dele fica cada vez mais apaixonada pela Mizuhara. Parece que quem quer a Mizuhara é ela, não o Kazuya. Bom, eu disse que o dia tava ótimo, né? Até eles estarem indo pra casa e de repente encontrarem os amigos da faculdade do Kazuya. E ao invés do idiota desconversar, dizer que é irmã dele, amiga, sei lá, ele diz que ela é namorada dele. Porém, isso não estaria tão ruim se eles não fossem convidados pra ir num rolê com os amigos do Kazuya. Ah, Thiago, mas aí tá tudo bem, né? Eles já tão fudidos mesmo, dá pra dar uma contornada na situação. Se lá não estivesse simplesmente sua ex-namorada, a Mamizinha, que do nada no meio da conversa, essa vagabunda começa a humilhar ele na frente da Mizuhara. E no final das contas, ele ainda fica do lado dela. Mano, Kazuya, você é doente, seu porra. A Mizuhara foi embora sozinha e o Kazuya não disse um A. Até que depois ele também vai embora e a Mami encontra ele no meio do caminho e agradece por ele ter defendido ela. Sua puta, você não imagina o ódio que eu tô sentindo em você agora. Ah! E a cachorra ainda chama ele pra ir pra casa dela, só que depois deixa o moleque completamente iludido, desconversando, dizendo que o irmão dela levou amigos lá pra casa e que não daria pra eles ir. Sinceramente, rapaziada, eu estou achando que essa moça aí só tá querendo mais fazer o Kazuya de cachorro, tá ligado? Aquele tipo de mulher que deixa o homem na sola. Até que do nada cortamos pra uma viagem na praia. Quem estava lá? As mesmas pessoas daquele maldito rolê do diabo. Porém, obviamente, desta vez a Mizuhara não estaria, né? Depois do ocorrido, errado. Mais uma coincidência, meus amigos. Mizuhara estava lá com suas amigas da faculdade. Porém, eles não descobrem logo de cara, porque o Kazuya estava ocupado sendo feito de cadelinha pra ex dele. Um tempo depois, o Kazuya foi no banheiro quando a Mizuhara bate na porta e abre sem querer, sem saber que tem alguém ali. E os dois acabam ficando lá juntos. Mas, para nossa infelicidade, não rolou nada. Quando o encosto da diaba loira bate na porta do banheiro e o Kazuya sai se fazendo desentendido. Porém, ela saca logo que ele não estava sozinho, porque antes ela tinha escutado umas conversinhas. Quando a Mizuhara sai com seu biquíni e cumprimenta ela. Eita, mulher corajosa, macho. Pena que ainda não sabemos se ela quer o Kazuya. Teve uma cena até que engraçada que a Mamizinha olha para as duas bolas de boliche da Mizuhara e fecha o zíper, porque comparada à Mizuhara, a ridícula fica na sola. Chupa baranga! Eles vão pra praia de novo, mas meus amigos, lá acontece uma coisa que caralho, mano. Não tem como não ficar revoltado. A galera tá lá conversando tranquilamente quando Mamizinha e Kazuya estão na água. Meu amigo, olha a miséria no procedimento. O que é que rola, TH? Rola beijo. Ah! Meu Deus, Kazuya, você é um lixo, seu fudido de merda. Cara, como você tem coragem de beijar alguém que acabou de te humilhar, seu fudido do caralho? Eles voltam pro lugar que seus amigos estavam e o Kazuya acaba deixando a coitada toda enrolada sem saber o que falar no meio de tanto idiota. E o idiota do Kazuya só vai piorando as coisas falando que ela mora na cidade daquela praia, que vem de família rica e que não sei o que. Até que ele decide falar pros amigos que vai terminar com a Mizuhara. Mas calma, meus amigos, antes de vocês ficarem bravos com o Kazuya, essa ideia dele até que foi certa. O problema mesmo foi a motivação pra isso, né? Porque ele já queria dar um jeito de falar que não namorava mais com ela, porém o cara faz isso depois de levar um beijo daquela vadia. Puta, também mais aqui tomar no meio do teu cu. E meus amigos, nesse momento acontece uma cena tão satisfatória, mas tão satisfatória. O amigo do Kazuya, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu vou chamar de Calvo, larga um murro bem na cara dele e fala que ele não tá sabendo aproveitar a única chance que ele teve na vida de ficar com a mulher. E ainda por cima manda real pra Mamizinha parar de ficar iludindo ele. É isso mesmo, sua puta. Você escuta e você fica calada! Meu amigo, você é incrível. Simplesmente, sinceramente, foi perfeito. Mas calma que ainda não acabou. O cara ainda conversa com a Mizuhara e diz muitas coisas incríveis sobre o Kazuya, provando que ele é um ótimo amigo pra estar do lado do Kazuya. E ainda por cima, ele paga uma passagem pra eles dois voltarem pra casa a sós. Cara, eu tô até emocionado. Porém, meus amigos, eu tenho uma teoria obscura. A Mizuhara tá meio mal no barco, tá ligado? Meio tonto e os caralho. Nada me tira da cabeça que a Mamizinha botou alguma coisa na bebida dela minutos antes do ocorrido. Maluco não, é só ódio acumulado mesmo. Quando, meus amigos, o pior acontece. A Mizuhara cai do barco e aqui se inicia o arco de redenção do Kazuya. Meio forçado demais, eu sei, mas é quase isso. Ele pula pra salvar ela, meus amigos, e ele consegue no final das contas. E depois ela acorda e também acaba salvando ele, meus amigos. Mas como assim, Thiago? Amigos, Kazuya desacordado recebe uma respiração boca a boca da Mizuhara pra ser salvo. Absolute cinema. Até que o Kazuya vai pro hospital
e os brothers dele vão buscar ele de carro quando ele pode ter a saída. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, meus amigos, vocês vão se deliciar em riso agora. Digamos que o pai deu uma furadinha no roteiro sem querer, e naquele momento que ele estava salvando a Mizuhara, ele deixou a otária da ex do vácuo e furou o encontro com ela. Mano, que satisfatório, sério, ver aquela garota lixo se ferrar é privilégio de assistir esse anime, tá? Maluco! Só que você lembra do que eu falei do arco de redenção? Então, meu amigo, enfia tudo aquilo no que eu falei do que você chama de centro do olho do seu, porque o arrombado tava fazendo aquelas coisas pensando na mamizinha depois disso. Ah! Que raiva desse arrombado! Depois de todas essas loucuras da vida dele, ele vai numa viagem com sua família. Porém, nessa viagem, meus amigos, temos um anjo da guarda, a avó do Kazuya. Quando eles chegam lá, ela diz que ele não vai ficar na suíte principal não, tá ligado? Que é pra ele dormir num quarto menor. Mas, meus amigos, naquele quarto menor está nada mais, nada menos do que Mizuhara. Eles até tentam contestar, tentar falar que terminaram, mas não conseguem no final das contas e só aceitam, tá ligado? E ainda acabam dormindo no mesmo quarto, tá? O Kazuya começa a falar umas coisas inúteis lá, porém ele consegue ser inteligente pelo menos uma vez na vida dele e diz que ia contar para as avós que ia terminar. Mas a Mizuhara diz que estaria disposta a ser namorada de aluguel dele por mais um tempo, nem que fosse só para quebrar uns galhos. Então cortamos para a cena de que ele aluga ela novamente e leva ela para perto dos amigos para falar que voltaram. Meio arriscado, eu sei, mas até que não tá ruim pro lado dele não. Quando ele vai pagar a Mizuhara e termina o encontro, ele vai voltando para casa sozinho quando de repente ele esbarra em uma menina. E vocês lembram dessa menina, meus amigos? Eu tenho certeza que sim. Ela é uma das 4 da abertura, mais uma pra conta, meus caros. Como de costume, ela chama ele de tarado porque ele tava olhando para aquele lugar e tal, mas normal nesse anime pra esse merda. Então, quando aparece um amigo dele dizendo que tava voltando de encontro, mas o Kazuya fica meio desacreditado, porque o cara é mais um virgem do caralho como ele. Mas enfim, eles resolvem marcar um encontro duplo. Quando o Kazuya e a Mizuhara chegam ao local, a namorada do amigo do Kazuya era nada mais nada menos que a menina que ele se esbarrou mais cedo, que descobrimos nesse encontro que seu nome é Ruka. Meus amigos, estava dando tudo maravilhoso, quando de repente a Ruka sai a sós com a Mizuhara e diz que sabe que ela é uma namorada de aluguel. Sério, cara, essa parte foi bem construidinha, sinceramente, tá? A Mizuhara vai muito rápido contar pro Kazuya, mas no momento não tem muito que eles possam fazer. Quando o amigo do Kazuya diz que também tem que ir no banheiro. Daí a Mizuhara vem falando que ela deve ter confundido e pá, que ela é realmente namorada do Kazuya. E a Ruka pede que eles se beijem pra provar isso. Seria muito fácil acabar por aí, talvez, mas eles optam por fazer um beijo falso, dando a desculpa de que não pode se beijar em público. O que até faz sentido, mas a Ruka obviamente não fica convencida. Quando eles estão indo embora, a Mizuhara opta por ir sozinha para casa, mas o Kazuya decide seguir os dois até o fim do encontro. Até que o amigo dele e a namorada vão embora, mas o Kazuya não podia perder aquela chance. Então ele segue e a Ruka encurrala ela, mas acaba sem querer falando a sós que a Mizuhara era realmente uma namorada de aluguel. Meu Deus, que menininho burro, viu? Porém, meus amigos, depois o Kazuya fez algo ainda mais inacreditável. O cara pegou nas tetas da Ruka sem querer, e ela sai correndo chamando ele de assediador. Mas ele continua indo atrás dela dizendo que também mora para aquele lado. E ela diz que só fez aquilo porque ficou indignada por ver eles tendo um namoro falso e ridículo e estarem mentindo para todos. Até que acontecem umas maluquices lá e a menina quase cai da escada, mas o Kazuya ajuda ela a não se machucar. E implora para ela não contar nada para ninguém, e que não é por ele, e sim pela Mizuhara. Achei fofo, esse cara não decide se é bom ou se é capacho. Ela diz que não vai contar, mas meus amigos, a bomba vem por aí. A Ruka revela também ser uma namorada de aluguel. Quando o Kazuya, depois de tudo isso completamente arruinado, né coitado, ele vai para casa e conta para Mizuhara que a Ruka também era uma namorada de aluguel. Quando meus amigos, do nada, simplesmente do nada mesmo, a Ruka aparece lá no local onde eles moram e simplesmente ameaça o Kazuya a ser namorado dela, senão ela iria contar para todo mundo que o namoro deles era de mentira. Revelando assim que esse tempo todo a implicância dela não era à toa, era porque ela amava o Kazuya. Aconteceu muita maluquice relevante depois disso, mas depois que o Kazuya está correndo para contar pro seu amigo que a Mizuhara também era namorada de aluguel, a Ruka puxa ele e começa a se declarar para ele ao ponto de se humilhar para fazer um teste de namoro com ele. Então, mesmo assim, meus amigos, jamais julguem Ruka como devemos julgar Mamizinha.
São personagens completamente diferentes. Até que a Mizuhara puxa ele e diz que ele pode aceitar o pedido para que seja melhor para todos. Bom, meus amigos, desde aquele dia, como devem imaginar, a Ruka não largou de mão do Kazuya. Ficou enchendo o saco do coitado o tempo inteiro, mas nada de muito relevante na história, então eu vou ignorar. Bem, aparentemente neste momento do anime nós estamos no Natal. Então o Kazuya vai tentar fazer uma reserva com a Mizuhara, mas ela não estava disponível. Então ele sai pra rua deprimido e todo triste quando vê a Mizuhara ao lado de um homem muito bonito. Então o Kazuya pensa por que ele iria alugar uma namorada sendo um cara tão bonito assim. Então o maluco simplesmente decide seguir os dois nesse meio tempo. Ele acaba parando no mesmo banheiro que o cara que estava com a Mizuhara e ele escuta ele falando das medidas dela, de como ela é uma mulher maravilhosa para outra pessoa no telefone, falando a altura e outras coisas tal. E o Kazuya muito provavelmente pensou que ele ia fazer algum mal para Mizuhara. Mas, meus amigos, no final das contas, ele acaba não se segurando e aparecendo para os dois. A Mizuhara revela que literalmente aquele era um amigo ator dela que vai contracenar num filme com ela porque na verdade ela é atriz profissional e só usa aquele trabalho para aprimorar sua ação e de quebra fazer uma graninha. Meus amigos, nessa hora eu fiquei de queixo caído, do mesmo jeito que o Kazuya ficou. Sinceramente inacreditável, anime bom da porra. Quando no final eles vão conversando todo fofinhos lá, e ela dá uma capinha de celular pra ele falando que o dele tava todo fodido. E ele desde então guarda aquilo como se fosse a vida dele. Meus amigos, desde então passamos uns 10 minutos do anime sem nada muito interessante acontecendo, só que o Kazuya arrumou um emprego. Mas isso a gente vai ver um pouco mais pra frente. Até que a Ruka decide levar o Kazuya pra um motel. Confesso que nessa hora eu achei que algo ia acontecer, mas não ocorreu nada. Ela levou ele literalmente para conversar mais uma vez sobre relacionamento de mentira e que ele não ia poder sustentar aquilo por muito tempo, blá blá blá. Mas nesse meio tempo ela acaba vendo uma mensagem no celular do Kazuya, que dizia que ia ter um encontro da família do Kazuya e como convidado especial a Mizuhara. Então adivinha, a Ruka também aparece no meio do encontro. Pra estragar tudo? Não sei, veremos. Ela vai tentando se enturmar com todo mundo, falando que conhece os dois, e quando perguntado que ela é do Kazuya, ela diz ser namorada dele. A avó dele fica indignada e o chama para conversar, perguntando se ele estava maluco de trair a namorada. Mas ele se livra dizendo que ela só era uma mentirosa compulsiva, mas ainda assim uma pessoa boa, e que também era uma amiga da Mizuhara. Então ela vai conversando com a família dele, mas ninguém literalmente dá muita bola, porque depois do que o Kazuya falou, meio que não tem nem como, né? Quando depois ela chamou o Kazuya para conversar, dizendo que ele não podia ter feito aquilo e que ela era a namorada de verdade dele. Então ela corre atrás da avó do Kazuya e promete a si mesma que vai contar toda a verdade para ela. Porém, meus amigos, no final das contas ela não consegue, porque a velha só consegue falar da Mizuhara o tempo todo. Confesso que tava ficando chato até, mas fazer o quê? É o único jeito de dar certo. Então ela simplesmente aceita, mas dá um apavoro no Kazuya falando que ele não pode beijar e nem agarrar ela, e que não vai desistir dele. Coitada dela, se tivesse aparecido antes, tudo na vida do Kazuya teria sido resolvido. Depois se passa um tempo e descobrimos que a Ruka arrumou um emprego no mesmo lugar do Kazuya, o que realmente nos faz crer de que ela faz tudo por ele mesmo. Bem fofo até, mas não interessante agora. Os amigos dele chegam na loja que ele está trabalhando e pedem hora extra para falar com ele. O motivo da conversa era falar que o amigo dele nerdola de óculos de um tempo atrás estava muito triste e eles não sabiam o porquê. Mas é óbvio que o nosso menino Kazuya sabe o porquê, não é, meus amigos? Até que ele decide ter uma atitude muito bonita, o que prova que sim, o Kazuya é um bom homem. Mas vamos por partes. Ele chega na porta da Mizuhara e diz que precisa de um favor. Mas que favor é esse, meus amigos? Alugar a Mizuhara pro amigo dele nerd se animar. Sim, o cara se dispôs a ajudar um amigo com a menina que ele mesmo gosta, e revelando que ela é namorada de aluguel também. Meus amigos, uma salva de palmas pro Kazuya, porque essa foi realmente uma atitude de um homem de respeito. Acabou que o encontro foi perfeito, o amigo do Kazuya ficou muito feliz no final das contas, e o Kazuya foi trocar um papinho com ele para aproveitar e se desculpar e tal. Mas depois ele foi embora para que ele não pudesse perder nem os últimos minutos do encontro com a Mizuhara. Até que no final do dia, a Mizuhara chama o Kazuya para conversar e diz que também precisa de um favor. Quer para ele ajudar uma menina que está começando com os trabalhos de namorada do aluguel. Agora, seu nome, Sumi Sakurasaka. Quarta menina concluída aí, meus amigos, vão anotando, tá ligado? Não precisa nem anotar mais, já acabou? Então o Kazuya aceita, até porque é praticamente impossível negar isso depois de ela ter quebrado um galho também pra ele. E é isso. Ele vai pro encontro com a Sakurasaka, mas ela é tão tímida ao ponto de não conseguir falar, meus amigos.
mas o Kazuya vai ganhando a confiança dela aos poucos, dando cenas bem fofas também. E sinceramente, se eu quisesse, eu simplesmente pularia essa parte do vídeo. Mas eu sinto que é necessário porque com toda certeza essa menina vai ter algum papel especial na segunda temporada, eu espero. Que com toda certeza também vai ter review aqui no canal, meus caros. Eles terminam o encontro e ela já fica mais confiante, dando até tchauzinho pra ele. Eu até achei um episódio legalzinho, meus amigos, para aliviar a barra do próximo episódio que está vindo por aí. Por fim, chegamos ao temido último episódio. Meus amigos, esse episódio é simplesmente elétrico demais, então vamos por partes. O episódio começa no trabalho do Kazuya e da Ruka, quando ele vai pensando que já que a Mamizinha é um arrombado e até então ele acha que a Mizuhara não gosta dele, ele deveria só tentar com a Ruka mesmo, que aparentemente o ama de verdade. Mas quando ele vai falar isso pra ela, ele vê passando na porta do quarto que eles estavam, meus amigos, simplesmente a diaba loira e a Mizuhara. Ele corre desesperado para poder escutar o que estava acontecendo, porque elas aparentemente alugaram a sala de karaokê do lugar que ele trabalha. E quando ele chega lá, ele escuta a filha da puta da Mami falando um bocado de merda e deixando a Mizuhara toda constrangida. Que queria até devolver o dinheiro porque sim, ela foi alugada pela capeta. Mas continuam no encontro e decidem gastar o resto em outro lugar. O Kazuya então arruma um jeito de fugir do CLT e corre atrás das duas e começa a escutar a conversa. A Mami, com todas as suas falas de falciane, dizendo que a Mizuhara é uma ótima pessoa, que não sei o que, mas que já estava na hora de acabar com esse namoro falso e já sai dando tchau querendo passar por cima. Mas ela não esperava que a Mizuhara fosse defender o Kazuya e pergunta o porquê dela fazer tão pouco caso dele. Mas a diaba rebate dizendo que ela devia ter se apaixonado por ele por esse tempo todo que ficaram juntos. E lembrando, tudo isso com o Kazuya vendo escondido, tá? Então ela demora um pouco para responder, mas só diz ser uma namorada de aluguel. E a diaba diz que não é para ela se meter no relacionamento dela com o Kazuya. E que isso é só entre os dois. E vai embora. Você não tem noção do quanto que eu te odeio, porra. O Kazuya já estava esperando por ela lá em cima e conta que ele escutou toda a conversa. A Mizuhara fica obviamente surpresa, mas diz que fez aquilo porque achava que fosse necessário. E meus amigos, o Kazuya fala que estava gostando dela. Sim, você não ouviu errado, ele diz isso. Mas depois de um tempo ele diz que é só como namorada de aluguel. Desconversando, claro. Mas como a Mizuhara não é nada burra, ela também ficou meio tocada, meus amigos, e pensativa no canto dela. Bom, meus amigos, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu dei um trabalho do caralho pra fazer. Hashtag fogo na Mami. E é isso. É nóis.